Alexandre, bem-vindo ao canal. Obrigado, Sandro. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter falado comigo sobre esse assunto tão bacana que é a cláusula de não concorrência, que realmente assusta muita gente. Dentro da 8955, o artigo 3º é o mais extenso deles. Isso. São 15 incisos. O 14º fala daquilo que você é especializado, né? O Alexandre escreveu uma tese de mestrado sobre a questão de concorrência no sistema de franquia, uma tese inédita, até então ninguém tinha feito nada nesse sentido, e ele tem divulgado o trabalho dele em todo o Brasil. Nesse inciso, nós temos dois itens, e lá fala justamente que, ou seja, tenta amarrar as coisas para que não haja má fé, não haja uma concorrência desleal, porque afinal de contas entende-se que eu entrei ali, recebi todo um conjunto de informações, aprendi um monte de coisa, e aí eu falo, poxa, agora eu não preciso mais do franqueador, vou caminhar sozinho, né? E aí você, a partir desse momento, vira um concorrente. Eu posso ser, afinal de contas, impedido de exercer, digamos assim, uma profissão, porque afinal de contas eu termino aquele relacionamento, mas eu preciso continuar a minha vida. Eu não tenho direito, como profissional experiente daquela área, continuar o meu trabalho, ou eu sou realmente impedido de exercer essa atividade por um determinado tempo? Como é que funciona? Perfeito. A resposta é um tanto quanto complexa. Não foi à toa que deu uma tese de mestrado, né? Mas vamos lá. Não é tão 0 ou 1, né? Objetivo assim. A legislação, a lei de franquia é bastante aberta e ela traz esses 2 itens que falam rapidamente sobre como o franqueador vai agir diante do sigilo que ele exige por conta da transferência do know-how e as obrigações pós-contratuais. Ponto final. É o que fala a lei. E aí isso dá origem ao que a gente chama da cláusula de não concorrência, ou cláusula de no compete. E a cláusula de no compete, ela é uma cláusula que, em 2015, o Superior Tribunal de Justiça julgou, fez uma análise da cláusula e falou que ela é válida, sim. Havia uma dúvida sobre a validade da cláusula ou não, e hoje não se discute mais. A cláusula é válida. No entanto, o que a gente observou, inclusive na tese, a gente fez uma análise de 10 contratos das grandes franqueadoras da BF, e a conclusão que a gente chegou é que todas as 10 cláusulas elas estavam mal escritas, passíveis de nulidade perante o judiciário. Essa questão que você colocou, que é do profissional, então, por exemplo, um dentista que tem uma profissão regulamentada, um advogado, e que se submete a uma atividade franqueada, a gente tem, esse é um item que a gente aborda na tese, existem outros, né? Que é o seguinte, a gente tem que lembrar que, hierarquicamente, nós temos a Constituição Federal. Certo. E lá existem os princípios fundamentais, inclusive o exercício da profissão é uma garantia fundamental do ser humano. Logo, abaixo da Constituição, eu tenho a lei de franquia, que é a lei especial. Abaixo da lei, eu tenho as normas gerais, Código Civil, tenho o contrato de franquia e dentro do contrato de franquia eu tenho a cláusula de não concorrência. Certo. Como que uma cláusula que está aqui embaixo, hierarquicamente, vai ter condições de afetar ou influenciar o que diz a própria Constituição? Não pode, porque se a cláusula tenta fazer isso, é uma cláusula ilegal. Abusiva. Abusiva, ela tem que respeitar em harmonia o ordenamento jurídico que está acima dela. Isso é válido para qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de contrato. Então, respondendo a sua pergunta, objetivamente, quando eu tenho um profissional que exerça uma atividade e ele se submete a uma unidade franqueada, o que a franqueadora pode colocar na cláusula de não concorrência? Que, terminada a relação jurídica com aquele franqueado, o franqueado não vai poder utilizar o sistema, a marca, a identidade, toda a padronização, você diz o sistema operacional, tudo que ele recebeu, né, de valor agregado da franqueadora, ele não vai poder utilizar. Agora, o exercício da profissão, ele vai poder continuar. Esse ponto é importante para a gente explicar como que funciona
a racionalidade da cláusula. Então, a cláusula de não concorrência, ela se justifica pela irreversibilidade da transferência do know-how. Então, de novo, né, a racionalidade da cláusula se dá em razão da irreversibilidade da transferência do know-how. O que significa isso? Quando o franqueador transfere o know-how, o conhecimento, toda a técnica dele, do modelo que deu certo para alguém, ele não consegue tomar esse conhecimento de volta. Está entregue. É intrínseco, já. É intrínseco. E dali se justifica a cláusula de não concorrência para evitar o oportunismo de algumas pessoas em querer dar continuidade a esse segredo de negócios, né, após breve relação contratual com o franqueador. Então a racionalidade da cláusula é essa. Na sua tese, você fala um termo que eu achei muito interessante. Você diz que tem que ser, essa cláusula tem que ser, se não me engano, modulada. Exato. Você diz que ela tem que ser modulada. E para modular, você dá 3 ou 4 elementos. Quais são, diga, a pessoa que está nos assistindo fala assim, mas afinal de contas, como tem que ser essa cláusula? Considerando a tese que você fez, o estudo que você fez, conta pra gente os elementos, como é que isso tem que estar trabalhado ali dentro dessa cláusula para a gente olhar para ela e falar assim, poxa, essa cláusula ela não é abusiva, ela é coerente e, portanto, aceitável. Ok. A conclusão que eu cheguei foi que você precisa respeitar pelo menos 3 requisitos que eu chamo de requisitos objetivos. Tá certo. Então, o primeiro requisito objetivo é, eu tenho que ter uma cláusula que defina o meu território. Ou seja, se eu colocar o território nacional, ela é abusiva, porque ninguém consegue desenvolver uma atividade que não seja um território nacional. Okay? Então, eu preciso delimitar o território. Delimitar o território, isso. Por exemplo, vamos detalhar. Eu sou franqueado em Recife. Okay. Então a delimitação do território poderia ser de forma não abusiva, dizer que eu não poderia exercer uma atividade concorrente na região metropolitana de Recife. Pegando uma situação muito conservadora para não ter risco de nulidade da cláusula, o mesmo território que você recebeu que está descrito na unidade. Seria muito conservadora e não seria derrubada essa cláusula. Tá. Mas é conservador. Você pode ampliar isso, principalmente se for uma rede incipiente, uma rede que está começando, isso, em expansão. Aí você pode ampliar isso. Pode ampliar porque ela está em expansão. Exato. E você, inclusive, pode ser um dos expansionistas. Exato. O segundo é o prazo. E esse prazo é um prazo que tem que ser um prazo coerente. Dentro das pesquisas que eu fiz, o que é um prazo coerente? Tem cláusulas de 1 ano, dependendo do negócio, de 2 até 5. 5 é exagerado, mas não é abusivo. Depende muito da complexidade do know-how e da transferência ou até da tecnologia. Se a gente está falando de algo que é novo, que está chegando no mercado, até se justifique 5 anos. Então é o segundo requisito objetivo. Prazo é aquele tempo que você não pode fazer nada após se desligar da rede. Por quê? Porque se ficar por tempo indefinido, ela é abusiva, porque senão nunca posso desenvolver aquela atividade. Ou seja, então eu preciso delimitar. Que alguns chamam de quarentena, né? Exato, perfeito. E o terceiro requisito objetivo é o objeto, que nada mais é do que o objeto específico relacionado à atividade que você desenvolveu. Tá. Ou seja, quando você recebeu um contrato de franquia, recebeu um know-how, a transferência do conhecimento do franqueador, você recebeu para aquele negócio especificamente. Você, na cláusula, pretender ampliar esse segmento é abusivo. Por quê? Exemplo, você tem um restaurante, né, no segmento de comida japonesa, alimentação. Então você é uma franquia de restaurante de comida japonesa. Certo. E aí vem o franqueador e coloca na cláusula de concorrência que você não poderá desenvolver atividade por 2 anos no ramo de alimentação. Entendi. Ou seja, ele ampliou. Se você quiser abrir um restaurante de comida saudável, italiana, não tem nada a ver o know-how de comida japonesa com comida italiana e comida saudável. Então ela é abusiva. O objeto tem que ser específico, ótimo, relacionado ao know-how. Excelente. Okay? Então são 3 requisitos objetivos. Onde entra a multa nessa questão? A multa é fundamental, que eu entendo como um requisito de eficiência, que eu chamo. Porque não adianta você escrever uma cláusula muito bem escrita e não tem o quê? A punição. Tá.
E a cláusula prevendo a multa, ela tem que lembrar que a multa não pode ser abusiva. Certo. Existem regramentos no Código Civil por conta dessa multa. O que funciona muito bem é sempre baseado em faturamento ou, melhor ainda, multa diária. Porque quanto mais ele usar indevidamente a atividade ferindo a cláusula, a multa vai se repetindo diariamente. Então ela costuma funcionar muito bem. Tá. Não esquecer também de colocar as perdas e danos.